Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira. Vamos ter aula de inglês, história e língua portuguesa, tá bom? A gente vai começar por história, tá? Então, abre o teu livro lá na página 51, tá? Hoje a gente vai continuar vendo as profissões, tá bom? A gente viu, né, na última aula sobre algumas profissões. Eu conversei um pouquinho para vocês sobre como foi a minha escolha profissional. Passei por diversas escolhas até chegar a ser professora. E vai ser assim com vocês também. Algumas pessoas têm decidido já o que elas querem ser. E outras pessoas não. Outras pessoas vão mudando ao longo do tempo, tá? A criança, gente, a pessoa quando é criança, né? Ela tem o direito de brincar, o direito de estudar e também tem o dever de colaborar com algumas pequenas atividades que ela deve realizar em casa. Então, forrar a própria cama, juntar os próprios brinquedos, algumas tarefinhas assim que vai depender da dinâmica familiar, tá? Mas quando essa criança cresce, ela precisa exercer uma profissão. A gente está coçando. Ela precisa exercer uma profissão, tá? E por meio dessa profissão, ela vai prestar serviços à sociedade, tá bom? Então, as pessoas, elas têm diferentes profissões e vão realizar diversos serviços, tá? Numa comunidade, é possível exercer as mais diferentes profissões, tá bom? Ou funções especializadas, tá? Isso que eu acabei de falar é chamado de profissões. É quando você realiza uma determinada atividade. Você estuda para realizar aquela determinada atividade, tá? Então, dentista, mecânico, cabeleireiro, manicure, padeiro, professor, são algumas das diversas profissões que existem, tá? E são exemplos de profissionais que são muito importantes na sociedade, tá? Por meio do trabalho, as pessoas vão desenvolver uma atividade e vão obter o seu sustento. Então, por exemplo, o sapateiro, ele conserta e faz sapatos. Então, através desse trabalho, ele presta um serviço à comunidade, né? Porque quando alguém tiver com um sapato quebrado, vai lá nele para ele consertar. E através dessa troca, né, ele oferece o conserto e a pessoa paga por ele, ele mantém o sustento seu e da sua família, tá? Então, o que é o trabalho? Para a gente finalizar. Trabalho é toda atividade que as pessoas realizam e que provocam a transformação. Por meio dele, as pessoas aprendem e modificam o meio em que vivem, tá certo? Então, próxima aula a gente vai continuar com os nossos estudos sobre as profissões, tá certo? Eu vou deixar a agenda para vocês e a tarefinha, tá? Agora a gente vai dar uma pausa para ir para a aula de inglês, tá bom? Beijos e até já já! Hello! How are you? Oi, como é que vocês estão? Voltamos para a nossa aula de inglês. English. Open the book. Abra um livro na página 34. Hoje a gente vai continuar vendo os membros da família, né? Então a gente viu grandma, avó, grandpa, avô, mother, mãe, father, pai, sister, irmã e brother, que é irmão. Na página 34, a gente tem aí uma atividade, olha só. Uma cruzadinha, tá bom? Então, olha só, solve the crossword. Resolva a cruzadinha, complete a cruzadinha, tá? Então, ó, complete a cruzadinha com os membros da família de Silva. Number one, número 1. O que é que a gente tem aí? Grandpa or grandma? Avô ou avó? Number 2. No número 2,
a gente tem o quê? Grandma or grandpa. Avô ou avó. Number 3. Número 3. Number 3. A gente tem o que aí? Father or mother. Mãe ou pai. Number 4. Número 4. A gente vai ter o que aí? Mother or father. Mãe ou pai. Tá? E no número number 5 and number 6. Número 5 e número 6. A gente vai ter o que? Sister or brother. E aí vocês vão completar aí, ó, na cruzadinha, tá? O número 1 já tá completo, que é grandpa, que é o avô. E aí vocês vão completar os próximos números, tá certo, meus amores? Então, é isso aí. A gente revisou os membros da família e eu expliquei para vocês como é a atividade, tá? Vamos dar uma pausa, porque já já a gente volta com a aula de língua portuguesa. Voltamos, meus amores, com a aula de português. Abre o teu livro lá na página 121. Hoje a gente vai ver as palavrinhas com R e RR, tá? Olha só, presta atenção. O som do R nas palavras, ele pode ser forte ou fraco. Vai depender da posição que ele está na palavra, tá? Lembrando que o R sozinho, no início de palavra, tá? Ele vai ter som de Rá e eu não posso ter RR em início de palavra. A gente já viu, né? Lá na aula de dígrafos, não se inicia a palavra com RR. E aí a gente vai ter 4 sons, tá? Que eu vou dizer para vocês se são fortes ou são fracos, tá? Vamos começar aqui pela palavra ruído. Onde é que tá o meu R? O R tá no início de palavra, tá? Nesse caso aqui, quando o R tá lá no comecinho da palavra, ele vai ter um som forte, tá? Ruído. Ruído, rato, rei, ratoeira. O que mais? Rafaela, Rafael. Todos esses nomes que começam com a letra R, esse R vai ter o som forte, tá certo? Vamos lá para a nossa próxima palavra, tá? Careta, careta. Ó, quando eu tenho um R no meio da palavra, assim, ó, no meio da palavra, com som de R, eu vou ter um R com som fraco, tá? Careta. Ele não é tão forte como Rafaela. Ele é um pouquinho mais fraco, quase não dá para perceber, tá? Mas é um R fraco. Então, quando vocês virem uma palavrinha que o R tá lá no meio dela e tem som de R, ele é um R fraco. Então, careta, caro, deixa eu ver o que mais. Karen, deixa eu ver outra palavra. Siri, varal. Então, o R no meio da palavra com som de R vai ter som fraco, tá bom? Então, bora lá. Para outra palavrinha. Carreta. A gente acabou de ver que o R sozinho no meio de palavra, ele vai ter som de R e vai ser fraco, né? Se eu quiser que esse R tenha som de Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, eu preciso duplicar ele, colocar ele com o irmão gêmeo, tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, uma palavrinha com 2 R's no meio da palavra, como carreta, eu vou ter um som forte, tá? Palavras que tem RR no meio, esse RR, gente, só vai aparecer no meio da palavra, tá? Ele não pode aparecer no início, tá? Então, palavras que tem RR no meio, som forte. Então, carreta, carruagem,
Deixa eu ver outro. Carreta, carruagem, carro, tá? Palavras com RR no meio vão ter som forte. Esse R tem um som forte. E aqui, ó, amor. Esse R no final da palavra, gente, é o R mais fraco de todos. Muitas vezes no dia a dia a gente pronuncia essas palavras que nem percebe que no final tem um R. De tão fraquinho que ele é. Então, olha só, toda vez que a gente vê uma palavrinha que tem um R lá no final, esse R é fraco. Então, mar, amor, amar, deixa eu ver uma outra palavra. Correr, falar, sorrir. Tem o R lá no final, mas é bem fraquinho, tá? Então, palavras com R no final, a gente vai ter o som fraco. Então, vamos revisar. R no início de palavra, rato, rua, ratoeira, ratazana. Som forte, tá? R no meio de palavra com som de R, carreta, caro, varal, som fraco. RR no meio de palavra, carro, carruagem, carrão, carreta, som forte. R no final de palavras, amor, amar, correr, brincar, amar, som fraco, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, meus amores, tá? Até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.